Glória a Deus. Vamos orar pelo bispo? Assentado mesmo, pode ficar tranquilo. Senhor meu Deus, meu Pai amado, nós abençoamos a vida, Senhor, do bispo Tiago. Pedimos, ó Deus, cobre a vida dele com teu sangue precioso, ó Pai. Também a vida, Senhor, da sua esposa, a bispa Patrícia, sua filhinha Pietra, seus animais de estimação, seus bens materiais e espirituais, sejam cobertos, sejam ungidos, sejam protegidos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, e que o teu servo seja mais uma vez usado por ti para trazer a revelação da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amados? Obrigado, apóstolo. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a sua palavra aí, quero cumprimentar o pessoal da internet também. No livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, quero dar as boas-vindas também aos irmãos que vieram ali de Rebouças. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Sejam muito bem-vindos. E todos aqueles que estão aí nos visitando também, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Jonas, capítulo 1, amados irmãos. Se você achar aí Obadias, se você achar Oséias, você vai estar quase achando Jonas. Oséias, daí você vai um pouco mais para frente, vai estar Obadias. Depois de Obadias, você vai encontrar Jonas. Quase no finalzinho ali do Velho Testamento. Então, você vai quase no finalzinho ali, você vai conseguir achar o livro de Jonas, ou você vai pegar Mateus, daí você vai por trás para frente, Malaquias, daí você vai achar Zacarias, Miqueias, daí você vai achar o livro de Jonas. Quase a gente não manuseia esse livro, por isso que eu estou dando um tempinho para você achar. Amém? Quem achou, diga amém bem alto aí. Glória a Deus. Então está escrito assim, o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas, versículo 3, se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. Então, Jonas fez ao contrário do que Deus pediu para ele. Então, eu quero que você entenda isso. Jonas, Deus falou para ele ir para o norte, e Jonas foi para o sul, só para você entender. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Diante da face do Senhor, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar grande vento. Quem que mandou esse grande vento? O Senhor. Então entenda, não foi diabo, não foi nenhuma maldição ali maligna, foi o próprio Senhor que enviou aquela tempestade. Muitas vezes a gente acha, não, o diabo, aquilo, mas muitas vezes é o próprio Deus mandando a tempestade. Então entenda bem. Então, um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Como que estava o navio, irmãos? Para quebrar-se. Olha só, ele estava dividindo ao meio. Então estava para afundar tudo, acabar com tudo. Então, lembrando que Jonas não estava sozinho nesse barco, tinha uma tripulação ali. Versículo 5, então temeram os marinheiros e clamavam cada um de seu Deus, lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, porque a razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo é tu? E ele lhe disse: sou hebreu e temo ao Senhor. Olha só, ele teme ao Senhor, mas estava ao contrário, estava indo para o outro lado. O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. E o Deus do céu que fez o mar e a terra seca, versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Versículo 11, e disseram-lhe: que te faremos nós agora, para que o mar se acalme?
porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Versículo 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os pediam, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou a fúria do mar. Levantaram Jonas, lançaram no mar, e cessou a fúria do mar, diz a palavra de Deus nessa noite. Amém, irmãos? Eu creio assim que quando a gente é pequeno, a gente sempre ouve essa história, né? Jonas sendo engolido pelo grande peixe, né? Porque ele foi rebelde. Mas eu gosto muito de falar sobre este livro de Jonas e fazer uma analogia, né? Porque semana que vem eu vou pregar sobre o Jesus no barco quando tinha uma tempestade. E hoje eu estou pregando Jonas no barco quando tinha uma tempestade. São duas questões, parece que são iguais, mas por motivos totalmente diferentes. Porque os dois, tanto Jesus, sabe quando Jesus pede lá para os apóstolos entrarem no barquinho lá e passarem para outra margem? Está escrito lá em Mateus 8, 23 a 26. E Jesus ele ordena: passemos para outra margem. Aí Jesus, juntamente com os apóstolos, passaram para outra margem. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade. E detalhe, Jesus dormia também na polpa do barco. Olha só a semelhança. Ambos os barcos, esse barco também estava a ponto para afundar, né? Então parece que é a mesma questão, mas não é. Porque eu queria trazer essa questão para você. A palavra de hoje é: qual tempestade que você está? Talvez você não está em nenhuma tempestade, mas muitas vezes vem o dia mau, o dia ruim, uma tempestade, talvez na sua vida financeira, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida interior. Talvez você tenha vivido uma tempestade. E nessa introdução eu gostaria de fazer essa analogia, porque Jesus, quando falou para os discípulos: vamos passar para outra margem, os discípulos, eles obedeceram a palavra de Jesus, sim ou não? Sim, mas mesmo assim, houve uma tempestade no meio do caminho. Ou seja, a gente entende que mesmo obedecendo ao Senhor, vai haver tempestade no meio do caminho. Amém, amados? Talvez você tenha obedecido a palavra de Deus, você tenha sido fiel ao Senhor, você tem sido consagrado ao Senhor, santificado a Ele, mas está vivendo uma grande tempestade. Mas essa tempestade, amado, como eu falei, eu não vou pregar sobre isso, mas sobre Jonas, é algo para te purificar, algo para te fortalecer, algo para que você entenda que você precisa usar a sua autoridade para parar essa tempestade. Aleluia! E lembrando que aquele que está contigo é maior do que a tempestade, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Se Jesus Cristo está no seu barco, está contigo na tempestade, o barco não vai afundar, porque Ele é fiel para fazer você chegar até o fim, até a sua jornada final, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mas no caso de hoje não é um caso de obediência, porque no mesmo caso, parece que é o mesmo, mas não é. Deus falou: Jonas, vai para Nínive, porque eu quero que você pregue a minha palavra lá. Daí Jonas falou: sim, Senhor, eu estou indo com boa vontade, estou indo agora. Foi assim que Jonas fez, sim ou não? Não, ele fez totalmente ao contrário. Não vou para o outro lado. Vou para o outro lado, a Bíblia diz que ele foi para Tarsis, pagou a passagem do navio lá, e ele ocasionou uma grande tempestade naquele navio. Porque a Bíblia diz, como eu falei para vocês falarem comigo, no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Olha só, a pergunta para você é nessa noite: qual tempestade que você tem vivido? A tempestade da obediência ou a tempestade da rebelião
ou a tempestade da desobediência. A palavra que veio assim para mim, irmãos, essa palavra é uma palavra para quem tem consciência. Porque, como assim consciência, bispo? Consciência da palavra de Deus. Consciência que você é fruto da sua decisão diária. Então, cada decisão que você toma é um fruto que você vai comer lá na frente, bem ou mal. Se você decide ser obediente à palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai comer do fruto da obediência do Senhor. Se você decide desobedecer a palavra de Deus com consciência, você sabe que a tempestade vai vir, o fruto ruim vai vir sobre a sua vida. Qual é, amado irmão, a tempestade que você tem vivido? Porque muitas vezes a tempestade vem na nossa vida e a gente culpa Deus. Muitas vezes a tempestade vem na nossa vida e a gente fala, por quê, Senhor? E sem analisar, sem ter a consciência que talvez você está ocasionando essa tempestade. E sabe qual que é o pior, amado irmão, de viver essa tempestade? Que muitas vezes, amado, a gente não está nem aí o que a gente está ocasionando no nosso meio. Da mesma forma que Jonas, amado, estava dormindo no porão, ele não estava nem aí para as pessoas que estão lá fora, sofrendo, padecendo, estava afundando o barco. E o Jonas estava dormindo no barco, porque ele não queria obedecer à palavra do Senhor. Irmãos, quantas vezes a gente não tem ocasionado tempestade na nossa família? Você que é pai, você que é homem de família, você que não tem orado, você não tem aí sido um exemplo para sua casa, para sua esposa, irmão. Talvez você tenha vivido uma grande tempestade e colocando todos no mesmo barco a afundar. Você é o responsável, amado irmão, você é esposa, muitas vezes você não está sendo submissa, você não está sendo uma mulher de família, amada, talvez você está trazendo tempestade para sua casa. Você que é um empresário, você não dá o dízimo, você não está sendo fiel, você não paga imposto. Amado irmão, você está vivendo uma grande tempestade e está trazendo tempestade não somente para a sua vida, mas para toda a sua empresa. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E a gente tem que ter consciência disso, irmãos. Que muitas vezes, a maioria das vezes, da nossa tempestade é fruto da nossa desobediência. Porque assim, servir ao Senhor, obedecer a palavra de Deus, muitas vezes não é confortável. Muitas vezes o Senhor vai falar para a gente fazer coisas que a gente não quer. Porque se a gente viver na nossa justiça própria, no eu mesmo, eu acabei de inventar uma palavra, né? Ensimesmado, né? Cheio de si, cheio de justiça própria, eu tenho razão, né? Eu não preciso de ninguém. Né? Vem até na igreja, mas vive em si mesmado, vive cheio de justiça própria, cheio de si mesmo. Irmãos, você é um sério candidato, que você está trazendo uma grande tempestade para a sua vida e para a vida da sua família. E você precisa entender que para esse barco, para essa tempestade cessar, só é uma coisa. Primeiro, consciência. Sou eu. Porque chamaram Jonas lá para do fundo do porão. Fala aí o que você fez, irmão. O que você fez, irmão? Quem você é? Onde você está indo? Por que você está fazendo isso? Eu temo ao Senhor, né? Mas eu estou indo para um lado, eu era para ir para o outro, né? E não estou obedecendo a palavra de Deus. Por isso que está acontecendo com vocês. Primeiro ponto, reconheça, irmãos. Reconheça que você pecou, reconheça que você está errado, reconheça, por mais difícil que seja, reconheça. A tempestade não vai passar se você não reconhecer. Porque o barco vai continuar afundando. Não é porque assim, tem pessoas no barco inocentes que o Senhor, muitas vezes, amado, ele afunda o barco por causa de você. Muitas vezes os seus filhos estão afundando por sua causa. Muitas vezes o seu casamento está afundando por sua causa, irmãos. E a gente tem que entender isso. Mas continuando a palavra, irmãos, não somente a consciência, não somente reconhecer, mas voltar à obediência do Senhor. Porque assim, a palavra de hoje é uma palavra assim, muito simples, mas eu queria terminar ela porque muitas pessoas não sabem disso. Porque Jonas tinha as suas razões para não obedecer a Deus. Porque quando eu prego ela, eu também me coloco no lugar de Jonas. Eu possivelmente ia fazer a mesma coisa. Por quê, bispo? Porque Deus falou para Jonas pregar para um povo que eram guerreiros violentos.
que chegava numa cidade, saqueava a cidade, matava todos, colocava pilhas de cabeças na frente da cidade para intimidar o inimigo. Então, pegava você, amado, tirava a pele dos homens, para eles sofrerem. Ou enterravam os corpos só com a cabeça de frente, de cima assim, colocava formiga, para eles sofrerem mesmo. Então, era um povo sanguinário, era um povo violento, era um povo que fazia muita maldade, irmãos. Imagine só se você iria mesmo, você iria carnalmente falando. Então, Jonas, ele tinha sua motivação, até assim, carnalmente falando, boa, vamos falar carnalmente falando assim, justificável, porque talvez você também não ia, você talvez não ia obedecer, porque por muito menos, Deus fala para fazer muito pouquinha coisa, o paraíso, a gente não faz. Imagine Jonas nessa situação. Mas eu queria mostrar, irmãos, a motivação de Jonas no capítulo 4. Vai lá comigo para terminar a palavra hoje. Qual tempestade você está hoje, irmãos? É a palavra de hoje. Mas eu queria falar da motivação. Versículo 1 de capítulo 4 diz assim: mas desgostou-se Jonas, lembrando que Jonas, ele voltou, então reconheceu, voltou, se jogou ao mar, o mar cessou, e o peixe engoliu ele, e o peixe levou ele para Nínive, né? Voltou e levou ele para Nínive. E a Bíblia diz que o Jonas pregou a palavra lá, ele obedeceu a palavra. Olha só o que o Jonas falou no capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente diante disso e ficou todo ressentido. Por que ele ficou ressentido? E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Porque preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque o melhor me é morrer do que viver. Irmão, Jonas, ele estava bravo com Deus, porque ele sabia o caráter de Deus. Olha só, eu gosto de pregar essa palavra, irmãos, porque muitas vezes a gente fala que o Deus no Velho Testamento é um Deus mau, né? Não, Deus é um Deus, o mesmo Deus de hoje, de ontem, de hoje e sempre. Ele continua sendo um Deus misericordioso, longânimo, de grande benignidade e que te arrepende do mal, quando ele fala que vai fazer. Então, e Jonas sabia do caráter de Deus. Ele sabia que talvez se ele fosse pregar em Nínive, naquele povo maldito, naquele povo que faz o mal, naquele povo que é violento, se aquele povo se arrependesse, o Senhor não ia destruir. E, amado irmão, muitas vezes a gente não é assim. Por muito pouco. Por pessoas que nos fizeram mal. Por pessoas, amado, que a gente, que fez muito mal para nós, te desagradou, te fez muito mal, fez feridas na sua alma. Porque carnalmente falando, você pede para fazer uma justiça própria, no sentido assim, põe a sua mão, pesa, mata, Senhor. Mas o Senhor quer, com todos, amado, salvar, alcançar e quebrantar os corações. Para todos, amados irmãos, a palavra é a mesma. Se quebrantar, se render, o Senhor é perdoador, o Senhor é restaurador, o Senhor salva as vidas. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes a gente não quer fazer isso. Então eu termino a palavra hoje, irmãos, com a motivação de Jonas. Eu também falaria a mesma coisa, mas aquela palavra que é melhor obedecer do que sacrificar. Por mais difícil que seja, por mais injusto que seja, vale muito mais a pena obedecer a palavra de Deus. Vale muito mais a pena, amados irmãos, reconhecer o nosso erro. Reconhecer que nós estamos fazendo uma grande tempestade, até justificável carnalmente. Mas você está ferindo muitas pessoas ao seu redor, causando uma tempestade nesse barco que você está. Causando tempestades, feridas nos seus filhos, feridas nos seus amigos, causando um grande prejuízo. Lançar ao mar, se renda ao Senhor. É momento, amado, de mudar a sua vida, de se arrepender, de se quebrantar. É momento de reconhecer, de entrar no novo trilho,
um novo ciclo, um ciclo de bênção, um ciclo, amado, de portas abertas, um ciclo de restauração na sua vida. O Senhor quer te curar, o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer curar o seu interior, o Senhor quer fazer, amado, em coisas, proezas, que você nunca imaginou que o Senhor nunca imaginou que o Senhor vai fazer, mas Ele vai fazer coisas grandiosas quando você lançar a esse mar, amado irmãos. Reconheça o seu erro nessa noite, se quebrante, que vale muito mais a pena, amado irmãos, estar num barco da obediência, onde pode vir até tempestade, mas o barco não vai afundar, do que você buscar, amado, justificativas para os seus erros, que apesar que parecem ser justificáveis, mas não são. É tempo de paz, é tempo, amado, de grande bonança na sua vida. Eu profetizo na sua vida, amado irmão, amada irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, há tempo de grandes portas abertas na sua vida, diz a palavra de Deus essa noite. Mas reconheça, tenha consciência, aleluia, glória a Deus. Eu falei de consciência, que eu gosto muito dessa palavra, assim, ó. Tenha consciência, porque consciência gera responsabilidade. E a sua responsabilidade vai gerar autoridade. Não tem autoridade se você não tem consciência na palavra de Deus. Não tem autoridade se você não se responsabiliza pelos seus atos. E aí, amado, quando você tem consciência, você se responsabiliza, a autoridade vem e a bênção vem sem cessar em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos e irmãs. Qual tempestade você está nesta noite?